Oi gente, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito especial. O título de nossa mensagem de hoje é este aqui: é possível conviver com o lobo? Será que é possível nós convivermos com o lobo? Exatamente, esse é o título de nossa mensagem. Vamos ver aqui a história de um homem que lutava com as duas naturezas que estavam dentro de si, a natureza carnal e a natureza espiritual. Esse homem era o apóstolo Paulo. Vamos tirar lições maravilhosas da vida de Paulo para a nossa vida. Desejo nesse momento que Deus abençoe você grandemente, sua vida, sua família, sua saúde. Esse é o meu sincero desejo. Sejam todos bem-vindos aqui e que Deus nos abençoe grandemente. Essa mensagem será uma mensagem muito maravilhosa para a nossa vida. Vamos tirar grandes lições de vida dessa mensagem. Então vamos dar início aqui. Na Bíblia, a Bíblia nos fala, lá no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 15 a 25, lá nos diz: porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, Paulo diz, isso faço. Se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Então o apóstolo Paulo diz que de maneira que agora, ele fala, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque ele diz que eu sei e que em mim e na minha vida, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, ele diz, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sei eu mais que faço, mas o pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo. Eu acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado. O apóstolo Paulo fala que está nos meus membros, miserável homem que eu sou. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com entendimento, eu sigo a lei de Deus, mas com a carne eu sigo a lei do pecado. Meus queridos, o versículo 24, ele é um clamor de desespero. É um clamor que muitas vezes ele leva o ser humano à loucura, ao suicídio. Numa grande igreja, uma vez, o pastor ele terminou de dirigir uma semana de oração especial, ali no Rio de Janeiro. E no fim da semana, um rapaz de uns 30 anos de idade procurou o pastor e disse: pastor, eu acho que a única solução para mim é a morte. O pastor perguntou para o rapaz por quê? E ele disse: pastor, eu conheço tudo que devo fazer, aquilo de bom que eu devo fazer, não faço. E as coisas maus que eu não quero, que não devo fazer, isso eu faço, pastor. Eu luto com meus pensamentos, eu luto com os meus sentimentos e eu não consigo controlar os meus desejos, meus impulsos. E o pior de tudo, pastor, é que lá na igreja ninguém sabe. Eu acho que a única saída para mim, pastor, é a morte. O pastor conversou com aquele rapaz, meus amigos, e deu alguns conselhos para aquele rapaz, mas parece que não adiantou muito. 2 semanas depois, o pastor ficou sabendo da tragédia que aconteceu com aquele jovem. Aquele rapaz, ele era casado, mas ele não tinha filhos. Ele pediu para a sua esposa para visitar os pais dela no sul do país. Ele ficou em casa sozinho, ele entrou ali no banheiro, ele pegou uma corda e pendurou-se e se enforcou. Ninguém sabia. Passou um dia, passaram-se 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e de repente, toda a vizinhança ao redor começou a sentir um cheiro horrível. E eles perceberam que aquele cheiro horrível vinha daquela casa. E perceberam que ninguém entrava, que ninguém saía daquela casa já há vários dias. Chamaram a polícia, e a polícia arrombou ali a porta, entraram e encontraram o rapaz em estado de decomposição, pendurado na viga. O que foi que aconteceu no coração daquele rapaz?
Quando o pastor ficou sabendo dessa história, ele ficou enfermo muitos dias. O último grito de socorro daquele rapaz foi dirigido ao pastor. E parece, meus amigos, que o pastor não conseguiu explicar a ele, aquele rapaz, os mistérios da vida cristã. Aquele rapaz, ele enlouqueceu, ele achou que a única saída para ele era a morte e se matou. Aquele rapaz, na verdade, não foi o único a ter dificuldades para vencer o mal. Aqui no livro de Romanos, lá no capítulo 7, no versículo 24, nós encontramos a experiência de Paulo. E no verso 24, Paulo diz: eu não compreendo a minha vida, eu sei tudo que Deus espera de mim. Quero andar nos caminhos de Deus, mas sinto dentro de mim uma força que me obriga a andar por outros caminhos que eu não quero. Paulo diz: eu luto, eu me esforço, eu não quero fazer as coisas erradas. Eu quero servir a Deus. Eu prometo que vou ser fiel a Deus. Eu me esforço, mas Paulo diz: eu não consigo. Aquele sentimento, meus amigos, leva Paulo a um momento de loucura. E ele diz: eu não aguento mais esta vida. Aqui na igreja eu faço uma coisa e por detrás eu faço outra coisa totalmente diferente. Naquele momento, Paulo ele chega a dizer: maldito homem que sou, quem me livrará desse maldito corpo que eu carrego dentro de mim? Quando Paulo ele escreveu o Romanos capítulo 7, será que Paulo estava convertido ou não estava convertido? Sim, meus amigos, sim. Paulo estava convertido. Paulo se converteu quando ele ia perseguir os cristãos ali na estrada de Damasco. Ali Paulo teve o seu encontro pessoal com Cristo, com Jesus. Ali Paulo clamou e num segundo Jesus transformou a vida de Paulo. Quando Paulo se levantou, já estava convertido. Meses depois da sua conversão, Paulo escreveu ali Romanos capítulo 7. Ele disse: eu não compreendo o que acontece com a minha vida. Eu sei que estou convertido, mas eu sinto que dentro de mim há duas pessoas. Uma pessoa que se deleita em servir a Deus e outra pessoa que detesta andar nos caminhos de Deus. Em mim há dois Paulos. Um Paulo que quer servir e obedecer a Deus e seus mandamentos. Mas há outro Paulo que quer andar no lixo da vida. Porque, meus amigos, por que uma pessoa depois de estar convertida ainda continua sentindo vontade de pecar? Por quê? E muitas vezes peca. Nós vamos ver o que é exatamente a conversão. Há pessoas que dizem que quando eu não era convertido, eu era feliz de alguma maneira. Porque eu não experimentava lutas em meu coração. Eu fazia as coisas erradas e, de alguma maneira, eu estava contente fazendo as coisas erradas. Mas depois da minha conversão, eu não tenho paz. Eu experimento uma luta terrível todos os dias dentro de mim. Quero servir a Deus, mas não consigo. Quando eu estou andando nos caminhos do mal, sinto que alguma coisa me puxa para os caminhos de Deus. É uma luta terrível. E aí vem a pergunta: será que eu não estou convertido? Meus amigos, nós precisamos entender esta mensagem. Senão nós nunca seremos felizes na vida cristã. Por exemplo, se na hora da conversão Deus arrancasse de nós a natureza pecaminosa e jogasse ela fora e colocasse dentro de nós a natureza de Cristo, então nós nunca mais teríamos vontade de pecar, não é verdade? Mas acontece que na hora da conversão não acontece exatamente isso. O que acontece então? Na hora da conversão, Deus dá um golpe tão grande na natureza pecaminosa, que gosta de pecar, que mata a natureza pecaminosa dentro de nós.
E no mesmo instante, Deus coloca dentro de nós a natureza de Cristo, que é uma natureza que é recém-nascida, a nova criatura que gosta de obedecer à Bíblia. A Bíblia chama essa natureza de mente de Cristo ou o novo coração. Mas na hora da conversão, o cadáver da velha natureza, ele morre. Mas a sua morte, meus queridos, não é definitiva. Não é uma vez morta, morta para sempre. A morte da velha natureza, ela é uma morte circunstancial. Não sai de nós, ela fica dentro de nós. E a partir do momento da nossa conversão, nós passamos a ser homens e mulheres com duas naturezas. Uma que gosta de obedecer, que é a natureza de Cristo, nem recém-nascida, e a outra natureza, que é o cadáver da velha natureza, que gosta do lixo da vida. Por exemplo, um cadáver lutando com um neném. Quem vencerá? O neném ou o cadáver? É claro que vai vencer o neném. Se você não passa nenhum pouquinho de comida para o cadáver da velha natureza, ele vai continuar cadáver. Mas se você passar um pouquinho de comida para esse cadáver, ele vai abrir um olho, depois outro olho, mais um pouquinho de comida, ele vai levantar um ombro e depois vai levantar o outro ombro. E se você continuar alimentando a velha natureza, a natureza carnal, daqui a pouco, a natureza que era um cadáver ressuscita com fôlego e muita força. Assim a velha natureza, ela empurra a natureza de Cristo e ela quer tomar o controle, meus amigos, da vida e quer dirigir a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, a natureza de Cristo, criança, ela empurra a natureza velha e também quer tomar o controle de nossas vidas. É por isso, meus amigos, que antes de você e eu estarmos convertidos, não tinha luta. E depois da conversão, você tem luta dentro de você, em sua vida. Você quer servir a Deus direitinho e não consegue. E sempre somos tentados a fazer o mal. Mas essa é a maior prova de que você está convertido. Porque, meus queridos, se você e eu não estivéssemos convertidos, a natureza velha já dominaria e controlaria a nossa vida à vontade. Mas a grande verdade, a grande pergunta, na verdade, é qual das duas naturezas vai assumir o controle de nossa vida? Isso vai depender da natureza que estiver melhor alimentada. Vamos ver aqui duas feras lutando numa arena. Uma é bem alimentada, a outra fera não é alimentada. Na hora de se enfrentarem, qual que vai vencer? Com certeza vai ser aquela fera que foi melhor alimentada. Assim acontece com as duas naturezas, pelos 5 sentidos que nós alimentamos as duas naturezas. Tudo que nós vemos, que nós ouvimos é comida para uma ou para outra natureza. Todas as coisas erradas que lemos, que ouvimos, que tocamos, que comemos, é comida para a velha ou para a nova natureza. Todas as coisas boas, nobres, limpas, puras que nós vemos, que nós assistimos, que ouvimos, são alimentos para a nova natureza. Desde o momento que nós nos levantamos até deitarmos à noite, nós estamos alimentando as duas naturezas. É por isso, meus queridos, que devemos selecionar o que falamos, o que ouvimos, o que assistimos, porque é alimento para uma ou para a outra natureza. Os brasileiros, eles assistem de 4 a 5 horas de televisão por dia. Destas 4 a 5 horas, quanto é comida para a natureza de Cristo? E quanto é comida para a natureza mal? Você percebe? Todos nós um dia fomos convertidos, mas acontece que para a velha natureza nós damos televisão, filmes, revistas, jornais, livros, piadas sujas, imorais, músicas com mensagens terríveis que só falam do romanticismo doentio e do sexo e do rock. Comida, comida e comida para a velha natureza. Passamos 2, 3, 4, 5 dias sem ler a Bíblia, porque o alimento para a nova natureza é a leitura da Bíblia, a oração, a leitura de bons livros.
e revistas boas, CD de hinos bons, tudo isso é comida para a natureza de Cristo. Mas em vez disso, nós damos comida para a velha natureza. Comida, comida e comida. Passamos 3 dias e lá nós me lembro da coitada natureza de Cristo. Abro a minha Bíblia, rapidinho eu dou uma olhada e depois fecho. Agora a velha natureza, 24 horas, eu dou comida, comida, comida. Passa 2, 3 dias, eu agarro a minha lição da escola sabatina ou a escola dominical, eu dou uma lida rapidinho, pronto, já está bom. Como eu falei antes, meus amigos, passa 1, 2, 3 dias, eu agarro a minha lição da escola sabatina ou a escola dominical, eu dou uma lida rapidinho, pronto, já está bom. Guarda a lição e quando chega o momento das duas naturezas se enfrentarem, a pobre coitada natureza de Cristo, ela não tem forças nem para começar. Estamos convertidos? Sim, estamos convertidos. Mas quem controla e domina a nossa vida é a velha natureza que ressuscitou. Como podemos conviver com essas duas naturezas? Matando de fome a natureza má e alimentando diariamente, meus amigos, a natureza boa, a natureza de Cristo. A velha natureza, ela vai incomodar a nossa vida até quando Cristo voltar. Porque, meus queridos, quando Cristo voltar, vai acontecer um milagre da glorificação. O que é a glorificação? Paulo disse em primeiro, ali na Bíblia, em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, no versículo 53 e 54, ele diz: isto mortal se revestirá de imortalidade, e isto corruptível se revestirá de incorrupção. Naquele dia, sim, quando Cristo voltar, meus queridos, ele arrancará definitivamente a natureza pecaminosa de nosso ser e jogará fora para sempre. E a partir desse momento, nunca mais nós teremos vontade de pecar. O mal não se levantará pela segunda vez. Gostaria de contar para vocês já perceberam que depois que uma semana de oração termina, a semana seguinte, geralmente, ela é uma semana vitoriosa? Vocês já perceberam? Sabe por que isso acontece? Na semana de oração, você recebeu uma superdose de vitamina para a nova natureza. Ela ficou forte. E na semana seguinte, a coitada da velha natureza passa fome, passou mal, porque a natureza de Cristo esmaga a velha natureza. Mas na semana seguinte, paramos de alimentar ali a nova natureza de Cristo, e continuamos assim, alimentando a natureza velha. E 15 dias depois, a velha natureza passa novamente a dominar a nova natureza de Cristo. Agora, passamos a esperar a próxima semana de oração. E a nossa vida, meus queridos, vai indo assim. Meus queridos, não precisamos, meus amigos, de viver nessa luta terrível. Nós temos uma opção de vida, de uma vida melhor para escolher. Se um dia nós nos perdermos, talvez não seja porque não fomos convertidos. Se um dia nós nos perdermos, meus amigos, será porque, apesar de termos sido convertidos, nós não aprendemos a conviver com as duas naturezas. O apóstolo Paulo, ele lutou, chorou, desesperou-se. Em certo momento de sua vida, Paulo, ele estava preso, lá em Roma. Já estava velhinho. Ele escreveu a carta a Timóteo. Naquela carta ele escreveu isto: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já está aguardada, no qual o justo juiz, ele diz, me dará naquele dia, não somente para mim, mas para todos aqueles que creem em seu nome. Aquele Paulo, meus amigos, que um dia disse: minha vida é uma miséria, o que eu faço com a minha vida? Não consigo obedecer. Aquele Paulo descobriu o segredo e um dia ele disse: completei a carreira
e guardei a fé. Meu querido, se você está vivendo aquela luta terrível, às vezes entra no seu pensamento que você nunca conseguirá, que você nunca conseguirá vencer, você pode dormir em paz a partir de agora, porque Jesus olha para você e diz: filho, eu te amo sim, você conseguirá, é só você matar de fome a natureza pecaminosa e alimentar a natureza de Cristo. Meus amigos, tem muitas pessoas que elas dizem assim: eu vou me entregar a Jesus, eu vou me batizar, eu vou me unir a uma igreja quando eu parar de fumar, parar de beber, quando eu largar as 2 mulheres que tenho, quando eu mudar o meu caráter, mudar o meu pensamento, quando eu corrigir a minha vida, aí sim eu irei até Jesus. Eu quero te dizer nesse momento uma coisa: se você espera mudar de vida, parar de vir, para depois vir a Jesus, você nunca virá a Jesus, porque você, longe de Jesus, meus amigos, nunca poderá mudar de vida. Não importa quem é você, Jesus, ele ama você, ele te convida para um novo estilo de vida. Ele quer fazer de você um homem poderoso, uma mulher vencedora. Você não precisa parar com tudo o que está fazendo para vir a Jesus. Você tem que vir a Jesus como você está, trazendo a sua vida do jeito que você está aí. Jesus está de braços abertos. Jesus está dizendo para você: o cigarro que você não pode vencer, eu te ajudarei a vencer. A droga que você não pode deixar, meu querido, eu te ajudarei a deixar. O álcool que você não pode largar, eu te ajudarei a largar. Eu te ajudarei a deixar tudo isso. Você tem que ir a Jesus, meu querido, e dizer: Senhor, eu estou aqui, faz um milagre na minha vida, transforma a minha vida, aceita-me como eu sou. O Senhor Jesus, meu amigo, te abraça, e no seu amor, é no seu amor que você será transformado. Eu gostaria de contar experiências para vocês de um pastor. Certa vez ele estava hospedado num colégio adventista, nos Estados Unidos. E ali um belo dia, um sábado, na hora do almoço, ele estava sentado, esperando o almoço, quando observou, ele viu ali uma jovem morena que cantava ali um belo hino, um hino muito lindo. Ela chorava. O pastor perguntou para alguém: quem é aquela jovem que está cantando? E alguém disse assim para ele: pastor, ela tem uma história muito linda, muito bonita, fale com ela. Aquela jovem, ela contou ao pastor a sua história. Ela disse: pastor, eu tinha 16 anos e sonhava em ser uma cantora famosa, uma atriz famosa. E um dia eu decidi fugir de casa. Eu deixei ali um bilhete para os meus pais: queridos pais, não fiquem tristes, eu voltarei, e quando eu voltar, vocês terão orgulho da filha que tem. Eu serei famosa, eu serei rica, e aí eu vou comprar a fazenda que vocês tanto sonham. Ela deixou a sua cidade, meus queridos. Ela foi para Nova York para gravar um disco. Um dia, alguém disse: se você esta noite sair com aquele rapaz, ele vai te ajudar a gravar o disco. Aquela noite ela saiu com aquele rapaz. Assim, ela saiu com 3 rapazes. E um dia ela descobriu que ninguém estava a fim de ajudar ela a gravar disco nenhum, porque todos os rapazes só queriam se aproveitar dela. Ela disse: eu vou gravar um disco por minha conta. Então ela foi trabalhar como garçonete em um restaurante, só que ganhava pouco e não dava para gravar o disco. Uma noite, quando já estava terminando o seu trabalho ali no restaurante, um rapaz disse assim para ela: olha, fica comigo esta noite. E ali ele colocou 2 notas de $100 na sua mão, na mão dela. Naquela noite, ela saiu com aquele rapaz e ela entendeu que poderia juntar dinheiro dessa maneira, desta forma, para gravar o seu disco. Assim, meus amigos, ela começou a vender o seu corpo por $200
e depois por $100, depois $50 e finalmente $10. Ela tinha aprendido a fumar, tinha aprendido a beber, o tempo foi passando e ela foi se acabando, perdeu a dignidade, perdeu o respeito próprio. E o seu sonho de gravar um disco e ser cantora famosa tinha se tornado, infelizmente, um lixo, e ela agora tinha 22 anos e a vida tinha praticamente acabado para aquela jovem. Uma madrugada ela estava sentada numa calçada, quando alguém entregou para ela um folheto, e ela pegou aquele folheto, colocou dentro da sua bolsa, e no dia seguinte ela acordou, era mais ou menos ali 3 horas da tarde. Ela abriu a bolsa para tirar o pente. Então ela encontrou o folheto e olhou e começou a ler aquele folheto. Ela viu retratada toda a sua vida naquele folheto e começou a chorar, pois o folheto dizia que Jesus morreu para salvá-la. Abaixo do folheto ali estava o endereço da igreja. E naquela noite ela foi para aquela igreja adventista do sétimo dia ali em Nova York. Ela entrou, ela sentou-se, e naquela noite, ali o pastor começou a pregar. Aquela mensagem que o pastor pregou tocou o coração dela, e naquela noite a jovem entendeu que tinha que mudar de vida. E quando terminou a pregação do pastor, ela procurou o pastor e contou a sua história. E o pastor disse: filha, você crê que Jesus pode mudar a tua vida? Sim, pastor. O pastor disse: filha, então fica aqui. E o pastor saiu para chamar a sua esposa. E o pastor disse: filha, você está disposta a deixar de vender o seu corpo nas ruas? Você crê no poder transformador de Cristo? Ela respondeu: sim, sim, pastor. Só me resta aceitar a Jesus. Eu não tenho mais para onde ir. Ali o pastor se ajoelhou com ela e oraram ali. O pastor e a sua esposa e a jovem. Quando eles se levantaram dali da oração, o pastor e a esposa abraçaram aquela jovem e disseram: filha, agora você é uma nova criatura. Você é uma filha de Deus. E também você é nossa filha. Porque nós perdemos uma filha há muito tempo. Esta noite Deus nos devolveu a filha. Você vai para a nossa casa, aí você vai morar conosco e vai ser a nossa filha. Então aquela jovem disse para o pastor: pastor, deixa eu ir até o hotel para trazer a minha roupa. E o pastor disse: filha, não, a roupa do hotel é da jovem que morreu aqui esta noite. Você acaba de nascer de novo, você não tem roupas. A gente vai providenciar roupa para você. Meus amigos, 2 anos depois, o pastor conseguiu uma vaga para aquela jovem estudar num colégio adventista, e ela se tornou uma jovem vitoriosa em Cristo. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero dizer para você, se você gostaria agora de abrir o seu coração para Jesus, nesse exato momento aqui, dizer assim: Senhor Jesus, eu vou a Ti levando as minhas virtudes, os meus defeitos, minha vida como eu sou. Me dá poder, Senhor, e força para vencer a velha natureza. Hoje eu te entrego a minha vida. Diga isso, meu querido, para Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, e também meu querido jovem. Eu quero te dizer que quando Jesus voltar, você receberá o milagre da glorificação. Amém. E o meu sincero desejo nesse momento, que Deus abençoe você grandemente, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você está passando por alguma situação difícil, entregue o seu caminho ao Senhor. Vimos aqui que é possível conviver com o lobo, com certeza. Aí nós temos que alimentar a natureza de Cristo e matar de fome a velha natureza carnal, que gosta das coisas erradas. Vimos aqui a experiência de Paulo. Paulo foi um vencedor, Paulo conseguiu, Paulo lutou, Paulo venceu. Você e eu podemos ser vencedores. Que essa mensagem fique para sempre no seu coração e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não importa o que você está passando, eu quero te dizer, confia nesse Deus poderoso, que esse Deus faz milagre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entra no teu quarto, fecha a tua porta
Ali te ajoelha na tua cama, ali ora o teu pai que está em secreto e o teu pai te ouvirá. Entrega a ele todas as suas dificuldades. Não desista, confie em Deus. É a situação que você está passando na sua vida, em todos os sentidos da vida, saúde, matrimônio, vida financeira, tudo Deus vai resolver. Confia, essa situação que você está passando, confia em Deus, que Ele tem a resposta para tudo. Que Deus te abençoe grandemente, meus amigos. Que Deus abençoe vocês grandemente, meus amigos. É o meu sincero desejo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Amém. Tchau, tchau.